Provérbios, capítulo 27. Deixa eu conhecer um pouquinho os irmãos. Quem está aqui que não é casado? Levanta a mão. Levanta alto, por favor, a mão. Gente, não tem quase ninguém. Isso é coisa de Santa Catarina, não? Quem aqui está casado até 10 anos? Quem tem entre 10 e 15 anos de casamento? Quem tem acima de 15 anos de casamento? Levanta a mão. Temos um grupo enorme. Coisa boa. Certo? Quem está aqui na condição de filho ainda, que ainda está com seus pais, não se casou, tem alguém? Não. Tem alguns poucos aí. Joia. Tá. Quem aqui tem filhos entre 0 e 6 anos de idade? Levanta a mão. Certo. Entre 6 e 12. Certo. Entre 12 e 18. Isso, acima de 18. Tá? Tem alguns que não abaixaram a mão até agora. Leram o texto de Gênesis, que é para povoar a terra, e acharam que era sozinhos. Muito bem. Quando nós falamos de vida familiar, o grande assunto é falar de filhos. É o grande assunto. É o alvo de todos nós. Né? É entender como é o funcionamento. O Senhor, eu vou começar do básico, bem do básico, para aí ver como que o Senhor vai determinando e a hora que a gente chega nesse assunto dos filhos, tá? Provérbios 27, versículo 17, diz assim: Como o ferro com o ferro se afia, assim é o homem com o seu semelhante. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem com o seu semelhante. Vamos fazer uma coisa? Vamos levantar um clamor de 2 em 2, 3 em 3. Vamos levantar nossa voz em oração para a gente começar a estudar? Se reúne aí com quem você tiver, de 2 em 2, de 3 em 3. Vamos pedir ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor tem sido bom conosco. Te louvamos e te bendizemos pela vida que o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Mas acima de tudo, dizemos como salmista que a tua graça ainda é melhor que a vida. Pedimos que o Senhor nos visite nessa noite. Abre o nosso coração. Abre a nossa mente. Tira de nós aqueles afetos que são complicados. Nos santifica nessa noite, nos ajudando a receber uma porção maior de Ti. Senhor, dependemos do Teu Espírito, seja para falar, seja para ouvir a Tua palavra. Por isso pedimos a Tua ajuda derramada sobre nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como eu comecei falando, nós vamos começar bem do básico. Vamos tentar construir um entendimento a respeito do que o Senhor fala, digamos assim, da vida familiar. A relação familiar, ela é uma relação um pouco mais ampla do que apenas a do casamento. Porque alguns de nós, Deus decide não casar. Alguns de nós,
tem um processo ou de separação ou de viuvez, e nós voltamos a viver na condição de sós. Alguns de nós temos que viver com filhos no final da nossa vida, e nós temos que nos aproximar do casamento dos filhos. Então, os princípios de Deus, eles são princípios que vão além da questão do casamento. Eles são princípios que tocam o ser humano. A palavra de Deus, o irmão Romeu tem uma expressão que diz que Deus tem um fio de prata ao longo de toda a Escritura. Um fio de salvação ao longo de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Se eu puder falar algo semelhante a ele, parece que a palavra de Deus tem um cordão de 3 dobras ao longo de toda a Escritura. A Bíblia começa com um casamento de Adão e Eva. Esse casamento, Eva se torna semelhante a Adão. No meio da Bíblia nós temos um casamento de Salomão com a Sulamita, uma carta de amor maravilhosa. Salomão significa pacífico, Sulamita no hebraico significa a versão feminina da palavra Salomão. Então aquele casal teve a mesma cara, o mesmo jeito, pegou o jeito um do outro. Nós terminamos as Escrituras com um casamento, com o anjo dizendo para João: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quando eu digo, quando eu chamo uma mulher pelo nome dela, eu estou chamando ela, mas quando eu chamo uma mulher, a esposa do fulano, eu estou pondo em destaque o fulano. A Bíblia pôs em destaque Cristo naquela mulher. A relação de um homem com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, com seus irmãos da igreja, ela permeia toda a Escritura. Não, possivelmente nós vamos ver isso amanhã, não tem jeito de vivermos sem nos relacionarmos. E sem medo de errar, relacionamento é a coisa mais difícil da vida. Nós ferimos e somos feridos. Nós machucamos e somos machucados. Porém, a Bíblia apresenta muitos princípios a respeito disso, mas muitos, muitos. E nós precisamos entender que aprouve a mente de Deus fazer o seguinte: Ele não tem condições de nos edificar se Ele não usar o outro. Aprove a Deus fazer isso. Ele usa o outro de muitas formas. O Senhor, a Bíblia ensina que Ele tem 3 instrumentos de transformação para a nossa vida. Ele tem a palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele tem o Espírito, nós somos transformados mediante a glória dEle, como pelo Senhor o Espírito. Então o Espírito é o segundo instrumento, mas o terceiro instrumento de transformação nossa é a dor. Porque Hebreus nos ensina que Jesus foi aperfeiçoado mediante o sofrimento da morte. E se tem uma coisa que dói na vida, é gente. Gente dói. Quando ele é transformado, gente é uma bênção. Mas até sermos transformados, gente pode maltratar. Pode fazer isso conosco. Porém, o texto que eu abri com os irmãos, ele ensina esse princípio. Ora, assim como o ferro com o ferro se afia, assim é o homem com o seu semelhante. A palavra que aparece na versão atualizada é amigo, mas o original é outro, é companheiro, que pode ser um filho, um pai, um parente, um amigo, um avô, um irmão. Eu venho da zona rural e eu ajudei muito meu pai, e meu pai naquela época não tinha muito maquinário, ele contratava boia fria. Eu tinha 11 anos de idade quando eu tive essa experiência.
Eu acordava muito cedinho com meu pai, eu ia e eu ajudava o meu pai com os boia-frias. Eu pagava eles, eu distribuía a tarefa que meu pai falava que era para fazer. Mas com umas 2 semanas de experiência, eu chamei meu pai e eu disse que eu estranhava uma coisa. O boia-fria, ele passa meia hora alimando a enxada. E eu considerava aquilo, na minha infantilidade, um desperdício de tempo. Como é que ele passa meia hora, 40 minutos, afiando a enxada? E eu falei isso com meu pai. Aí o meu pai disse assim: filho, entende uma coisa, se o fio da enxada não for bom, ele tem que pôr mais força no braço. Ele cansa mais rapidamente. Ele vai produzir menos. Entenda o que a Bíblia está te ensinando. Você precisa do outro para ser alguém mais produtivo na vida. Para ser alguém que vai fazer coisas com mais eficiência na vida. Você precisa do seu parceiro para você ser um melhor pai. Homem, você precisa da sua esposa afiando você para você poder ser o melhor pai. Pai, você precisa do seu filho manifestando um ou outro problema, porque através daquilo Deus corrige você. Então, eu vou iniciar abrindo uma porção das Escrituras com os irmãos, mas eu preciso que você tenha este entendimento que está sendo colocado. O que nós vamos trazer, o que nós vamos levantar, a pessoa do Senhor Jesus que nós olharmos, ou os princípios do Senhor que nós olharmos, tem uma única finalidade: transformar a nossa vida e fazer com que nós sejamos a semelhança dele, melhores do que somos. Pessoas que não têm o padrão antigo dos nossos pais, que têm um padrão novo de existência. A gente precisa entender isso, tá? Com isso em mente, eu quero que os irmãos abram em João, capítulo 1, versículo 5, versículo 4 e 5. Ainda não é a porção que nós vamos estudar. Eu já vou abrir com vocês essa porção. O texto diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Os estudiosos aqui de física, eles dizem o seguinte, que a treva é a ausência de luz. Onde entra a luz, a treva desaparece. Onde o sol nasce, a escuridão desaparece. Esse é o princípio. Então, como nós vamos estudar um pouco sobre a fala do Senhor Jesus e sobre os princípios de Jesus para o casamento, eu preciso que vocês entendam o seguinte: luz vai ser lançada. E à medida que a luz é lançada, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai dizer: Senhor, eu estou vendo trevas no meu coração, e eu quero corrigir essas trevas. Ou você vai, à semelhança de Adão, de Jonas, de mim, de você em alguns momentos, você vai fechar os olhos e não vai querer ver aquela verdade. Então nós temos que tomar uma decisão de foro íntimo, que não é do casal, é da pessoa. Você tem que tomar uma decisão se você vai ouvir sobre a pessoa do Senhor e sobre os princípios do Senhor, e se você vai decidir acolher esta verdade ou não. E isso, meus queridos, eu posso partilhar, eu posso orar,
Os irmãos com certeza estão orando, estão buscando, mas só um pode tomar essa decisão. Essa decisão quem toma é você. Então, à medida que a Escritura é aberta, princípios são jogados. A luz dele vem sobre nós. Você entende, opa, estou cumprindo isso. Ou, opa, não tenho isso. Ou, opa, isso daqui é uma área mais ou menos na minha vida. Você tem que tomar uma decisão de foro íntimo. O que eu vou fazer com esta verdade? A palavra de Deus, ela ensina que Deus é 3 coisas. Deus é. Deus é muitas coisas. Algumas ele comunica a nós e outras ele não comunica. Por exemplo, ele não comunica a onisciência dele. Ele não comunica a onipotência e a onipresença dele. Ele não comunica isso ao ser humano. Mas tem muitas coisas que ele comunica. Ele comunica o amor, ele comunica a paciência, ele comunica o longo ânimo, ele comunica a graça. E nós aprendemos a receber todas essas coisas de Deus. Mas, queridos, a Bíblia põe 3 coisas em destaque a respeito de Deus. Diz assim, nesta ordem, que Deus é fiel. Fiel é Deus, o qual fosse chamados à comunhão de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,9, não abram. Diz que está dizendo que Deus tem um compromisso com a gente. Ele determinou fazer algo em você. Ele determinou fazer algo no seu casamento. E, meu querido, Ele determinou fazer algo nos seus filhos. A decisão, se vai ser um processo mais fácil ou mais difícil, é nossa. Mas Ele vai fazer. Porque Ele é aquele que consumou a obra. Primeira coisa, Ele é fiel. Segunda coisa, que diz a respeito de Deus. Diz que Deus é amor. 1 João 4,8. Não tem jeito de amar o parceiro se Deus não derramar dele sobre nós. Se você não gastar tempo nessa fonte diariamente, você não tem amor para dar. Porque não existe amor fora de Deus. É interessante, vocês sabiam que a palavra ágape, ou agapau, que é o amor de Deus por nós, ela não existia antes do Novo Testamento? O mundo grego, os pesquisadores vasculham esta palavra e não encontram. Amor outro-centrado, que é o amor ágape, começou a ter clareza em Cristo Jesus. É ali que a gente começou a aprender a respeito disso. Então Deus é amor. Mas a terceira coisa, que é o que eu quero trabalhar com vocês, diz assim: Deus é luz. É impossível avançar em Deus e não receber luz de quem você é. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Como nós vamos abrir a pessoa do Senhor e os princípios do nosso Senhor, luz é irradiada sobre nós. Como eu estou tentando explicar para os irmãos, luz vai ser irradiada. E você vai ter que tomar uma decisão diante dessa luz que é irradiada. Que decisão é essa? Senhor, o que eu faço com esse pecado que eu estou descobrindo? É impossível o Senhor se fazer presente e nós não vermos as imperfeições do nosso coração. É impossível você avançar no teu casamento sem você dizer assim, eu peco nisto daqui. Senhor, me ajuda. Eu tenho este pecado. Então, o avanço nosso com o Senhor está... Deixa eu refazer. O avanço nosso no nosso casamento está diretamente relacionado
com eu acolher a luz que Ele jogar sobre mim, ou não. Sem medo de errar. Nós temos homens aqui com problema de pornografia. Nós temos homens aqui omissos. Nós temos homens aqui que não gastam tempo na palavra, na oração. Sem medo de errar, irmãos. Imagina se nós vamos ter um grupo desse daqui e todo mundo já está num... Louvado seja o nome do Senhor se fosse. Em geral não é. Nós temos mulheres aqui insensatas, que falam demais. Nós vamos ter irmãos, às vezes, preguiçosos. Nós vamos ter irmãos intolerantes. Nós vamos ter aqui irmãos com pensamento de morte. A grande maioria mata o outro, não quer se matar. Mas nós temos irmãos com pensamentos penosos dentro de si. Nós temos irmãos com ira. Nós temos casas com gritaria. Nós temos casas com atrito. Nós temos irmãos mais velhos aqui que brigam pelo mesmo motivo há 10 anos, há 20 anos. E o assunto não está resolvido. E nós vamos ter que tomar uma decisão à medida que nós ouvimos a palavra. Que decisão é essa? Senhor, me ajuda com a tua verdade. Os irmãos estão entendendo? Se essa decisão não for tomada, é uma palavra. Às vezes até uma boa palavra, mas não vai muito além disso. Porque a palavra tem que ser acolhida com um coração adequado. Então, quando Ele se faz presente, luz é irradiada sobre quem eu sou. Os irmãos estão entendendo? E aí, eu vou começar de um jeito que eu não considerava começar. Mas eu vou respeitar a direção que eu tenho recebido do Senhor. Abram em Marcos, capítulo 7. Um texto muito conhecido. Eu não estou falando para o casal. Eu estou falando para os homens individualmente. Eu estou falando para as irmãs individualmente. Eu estou falando para os filhos. Eu estou falando para os avós. Eu não estou falando para o casal. Amanhã, no período que a gente tiver, a gente começa a estudar um pouco a respeito dos princípios do casamento. Eu estou falando com os irmãos individualmente. Quando Jesus vem sobre nós, Ele joga luz sobre quem nós somos. A luz dele é graciosa. Jesus não acende um holofote, porque se Ele acender um holofote, o que você faria? Você não dá conta de ver. Jesus joga a luz que você suporta. Ele joga a luz que você dá conta dentro de você. Ele não joga luz demasiada. Ele é o sol da justiça. Mas ele não brilha para nós como o sol do meio-dia. Porque o texto diz assim: o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele não chega para nós com o sol do meio-dia. Ele chega para nós com aquele sol despontando, aquele raio de luz fino, mas incidindo luz de quem nós somos. A Bíblia traz algumas listas de pecado, mas, queridos, essa é a primeira. E é a única que veio da própria boca do Senhor. Eu não posso dizer que ela é mais importante que as outras, porque toda a palavra é a palavra de Deus. A lista de pecados de Paulo aos Romanos 1,
A lista de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 6, onde vai falar muito de sexualidade, inclusive de pecados sexuais, que a gente vê muito no dia presente. A lista de Gálatas, que fala de questões sérias e pequenas, glutonaria, bebedices e coisas semelhantes a essa. Nós temos a lista de pecados de Efésios, que fala o tempo todo sobre a língua, que é uma lista seríssima, que nós temos que ver, que mata o amor nosso dentro de casa. Nós temos a lista de 1 Pedro, nós temos a lista de Timóteo, nós temos várias listas de pecado. Mas, meus queridos, esta é a primeira. E nas Escrituras nós temos uma regra para estudar. Toda primeira vez que é mencionado algo, aquele algo é muito importante. Ele segue o sentido ao longo de toda a Escritura. Jesus, ele lança luz do nosso coração, de quem nós somos. E aí ele diz assim, capítulo 7, começando com versículo 18. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração do homem é que brotam. Queridos, esse sou eu no meu casamento. Esse é você no seu casamento. Esse sou eu com os meus filhos. Esse é você com os seus filhos. Porque de dentro do coração do homem é que brotam os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Se eu aproximar a minha mão desta lâmpada, se eu tivesse uma escada e aproximasse a minha mão dessa lâmpada, quanto mais eu aproximar a minha mão dessa lâmpada, mais eu vou ver as minhas imperfeições. Quanto mais Jesus vem sobre nós, mais luz nós recebemos das nossas imperfeições. Paulo começa o ministério dele dizendo que ele não é em nada menor aos 12 apóstolos. No meio do ministério dele, Paulo diz que ele é um como o menor. No final do ministério dele, agora maduro, Paulo diz que ele é o maior dos pecadores. Quanto mais ele avançou no Senhor, mais compreensão ele teve da negritude do coração dele. Meus queridos, quanto mais eu aprofundo nas Escrituras, mais eu vejo que o que salva o meu casamento e a minha paternidade é a pessoa do Senhor. Porque do meu coração procede isso daqui. E aí eu queria que você fizesse um exercíciozinho. Imagina que você tem uma apostila e para cada um desses pecados, você vai pôr um S de sim, eu tenho, um não de não, eu não tenho, ou um T de talvez. Porque às vezes a gente leva um tempinho para entender. Qual o primeiro pecado que Jesus mencionou que entrou na raça humana? O primeiro pecado que ele menciona é maus desígnios. O que é maus desígnios? Maus desígnios é maus pensamentos. O primeiro lugar que o pecado tocou a minha vida, e quando eu me casei com a Alessi, eu me casei com esse pecado. Esse pecado predominava a minha vida. Maus desígnios. O mau desígnio, o mau pensamento. Por que o pensamento foi o primeiro elemento tocado em nós?
Porque do pensamento é que deriva as decisões nossas. A alma nossa é composta de 3 elementos: o pensamento, o afeto, a emoção e a vontade. Então, eu penso, eu sinto e eu decido. Dos 3 elementos, o pensamento, a emoção e a vontade, Deus pôs em destaque o pensamento, dizendo que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Então você tem que entender que o primeiro impacto que o pecado original, o pecado de Adão e Eva, que o pecado do seu pai, da sua mãe, do sistema familiar em que você viveu, tio, tia, parente, irmão, aquele professor, amigos, os adolescentes que você foi amigo, o primeiro lugar que te impactou foi na sua mente. Eu vou dizer sem medo de errar, que este é um pecado que toca todos nós. Não há nenhum de nós aqui, por mais puro que seja, por mais correto que seja, que não tem essa mente impactada pelo pecado. Meus queridos, todos nós. Tem alguns pecados que tocam todos nós. O orgulho toca todos nós. É um pecado que toca todos nós. O pensamento é um pecado que toca todos nós. Mas, por exemplo, a sexualidade indevida não toca muitos de nós. Tem pecados que não nos tocam. Mas tem pecados que são básicos e que vêm sobre todos nós. O que é mau desígnio? Quando eu comecei a partilhar quando eu comecei a entender, este texto e partilhar, um pensamento que vinha na minha mente é da gente matar alguém na cabeça. Uma vez eu fui partilhar para um grupo de irmãs e estava eu e uma outra senhora ministrando, uma outra irmã. E lá pela metade do encontro, tinha umas 500 mulheres no encontro. Ela fez uma pergunta, que eu me diverti muito. Ela perguntou assim para todas as mulheres casadas. Ela perguntou assim: irmãs, quem aqui já teve pensamento de se separar? Uma meia dúzia levantou a mão. Irmãs, quem aqui já teve pensamento de enviuvar? A mulherada toda levantou a mão. Meus queridos, sabe como é que nós resolvemos um ou outro problema às vezes? Deixa eu esperar um pouquinho. A morte resolve um monte de problema. A fantasia da morte. Nossa, acabou. Está resolvido. Mas, meus queridos, eu achava que era isso. Mas hoje eu olho o texto de maneira completamente diferente. O Senhor Jesus, quando Ele começou o Sermão do Monte, e Ele vai ensinar sobre ansiedade, que é basicamente pensamento, Ele diz assim, que os olhos são a janela do corpo. E que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Meus queridos, ele está ensinando o seguinte: o que é olho bom e olho mau? Olho bom não é uma pessoa bondosa. Não é uma pessoa querida, amável, gentil. E olho mau não é uma pessoa irritada, raivosa, briguenta. Olho bom é enxergar as pessoas e as situações da vida com a mente de Deus. E olho mau é enxergar a situação e as pessoas da vida do nosso jeito. Meus queridos, todos nós temos olhos maus. A gente tem dificuldade com o que o parceiro faz. A gente não olha aquilo, às vezes, como virtude. Às vezes o parceiro tem uma virtude que para nós vira um tormento. Às vezes Deus abençoa aquele jeito dele, mas a gente olha aquilo cheio de questionamento. Então você tem que entender que você foi impactado por essa mente distorcida. E como o processo de transformação se dá na mente, se você não reconhecer Deus, eu tenho pensamentos indevidos. Eu tenho pensamentos indevidos. Alguns de nós aqui casamos, você era tímido, o outro falante. Você casou com teu parceiro, com ele falante, e falou: gente, que coisa
Que coisa maravilhosa, né? Eu sou tão tímido, ela é tão espontânea. Depois de 3 anos de casada, a espontaneidade dela virou um tormento dentro de você. Essa mulher não para de falar. Por que está assim? Por que não fica quieta? Por que ela está chamando eu para conversar a respeito de tal coisa? Meus queridos, nós temos que entender que a nossa mente pensa coisas fora da vontade de Deus. E tudo da nossa mente tem que ser submetido ao Senhor. Senhor, como é que eu olho isso? Como é que eu olho o meu parceiro? Como é que eu olho o meu filho? Senhor, qual é o princípio para viver esse assunto? Senhor, como é que eu ensino sexualidade, dinheiro para os meus filhos? Como é que eu vivo dinheiro na minha própria vida? Posso comprar, não posso comprar? Posso dever, não posso dever? O que a tua palavra fala sobre isso? Algumas famílias aqui estão brigando há semanas por causa de dinheiro, porque tem um orçamento descontrolado. Alguns homens aqui estão frios, distantes, irritados, porque estão com dívidas. E o que é pior, algumas dessas famílias, a mulher e os filhos, nem sabem que ele está com dívida. Acham que ele só está irritado. Você tem que aprender a pensar os temas da vida com a mente de Deus. Você precisa entender que a tua mente, ela foi impactada pelo pecado original e pelos pecados da sua família de origem. Eu cresci num ambiente que não lidava com a verdade. Não lidava bem com a verdade. Fosse mentindo, fosse não pondo a verdade na mesa para resolver os assuntos. Meus queridos, Deus teve que renovar a minha mente. Como é que eu sou liberto se eu não sei lidar com a verdade? Como é que o processo de Deus vai acontecer comigo se a minha mente não sabe lidar com a verdade? Aí me deu Alessi, que sabia lidar com a verdade. Foi extremamente desconfortável os primeiros anos, porque eu não sabia aquilo. A minha mente não tinha recebido esses princípios. Você precisa entender que você tem pensamentos que não são segundo o Senhor. Esses pensamentos envolvem pessoas e esses pensamentos envolvem temas da vida. Quantas vezes temos problema com a família de origem? Quantas vezes as irmãs podem ter problema com sogro e sogra, coisa que a palavra menciona. E a gente não consegue ver do jeito de Deus as coisas. A gente vai criando um entendimento próprio e enquadrando o outro no nosso jeito. Então, primeira coisa quando Jesus chega, Jesus começa a confrontar a tua mente e dizer para você que aquilo que você faz e aquilo que você pensa não é segundo Ele. O primeiro lugar que impactou o nosso coração. Segundo lugar que impactou o nosso coração, diz lá, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. A segunda coisa, a prostituição. Meus irmãos, a prostituição é uma coisa curiosa. Ela está presente na grande maioria das listas da Bíblia. Eu vou te falar algo que eu não sei explicar. Mas é um fato nas Escrituras. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência. Eles comeram do fruto da árvore que eles não podiam comer. Ponto. Eva foi enganada, Adão pecou deliberadamente. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele não foi enganado. Porém, o pecado apareceu de que maneira? Eles se viram nus. Os irmãos estudiosos, eles dizem o seguinte, que eles se viram desprovidos da glória de Deus. O fato é que apareceu em forma de nudez. O fato é que o pecado sexual é um pecado descrito em toda a Escritura. Em toda a Escritura.
E a palavra prostituição aqui, ela é uma palavra ampla, porque ela toca em tudo que se refere a uma sexualidade indevida. Meus queridos, em geral, os homens têm muito problema com isso. Em geral, os homens têm muito problema com isso. Hoje nós começamos a viver uma geração de mulheres também com muito problema com isso. Porque a mulher resolveu assumir a postura masculina em várias coisas, inclusive na sexualidade. Então nós começamos a ter uma safra de pessoas, de mulheres que vêm com distúrbios sexuais também. Meus queridos, é impressionante como este pecado toca as nossas vidas. E, em geral, nos homens, ele é usado como fuga. É uma área de fuga. Sua mulher te convida para uma conversa difícil, você esbraveja com ela, ela vai dormir e você foge numa rede social qualquer. Por que você está fugindo? Porque você não deu conta de lidar com o peso do que estava acontecendo. Então a prostituição é o segundo pecado que tocou a humanidade. Uma sexualidade desenfreada. E, meus queridos, o fato de não lidarmos bem com a nossa sexualidade está trazendo problema para a nossa juventude. Nós temos tido problemas sérios com os nossos jovens. Em geral, porque nós podemos não ter coisas bem resolvidas e, com isto, não orientamos bem os nossos filhos. Eu vou mencionar e não vou tocar. Quantas pessoas você acha no nosso meio que tiveram problema de abuso na infância? Não é nenhum, nem dois, nem três, nem 20. Nós vamos ter uma proporção alta no nosso meio que sofreram, foram vítimas de outras pessoas e que deixou impacto sobre a sua própria vida. Impactos de uma forma geral na sua própria vida. Então, o segundo pecado que toca, o pecado da sexualidade. E se há este pecado, você vai de alguma forma ter que fazer alguma coisa com isso. O terceiro pecado, furto. O furto é o roubo. Alguns poucos de nós aqui temos este pecado. Esse pecado não é um pecado comum de achar, dependendo da perspectiva que você olhar. Se você olhar o furto ou o roubo como você se apropriar de um objeto que não é teu, isso é uma coisa. Mas eu vou ampliar o conceito. Você acha que a gente não furta o tempo das nossas esposas? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você optar por um jogo de futebol, quando você deveria dar um tempo para o seu filho, qual é o nome disso? Roubo. Você pode assistir o jogo de futebol, se você não tiver mais nada para fazer. Havendo coisas para fazer na família, você precisa fazer o que você tem que fazer. Infelizmente, nós temos um entendimento equivocado. É nos dito que a mulher tem uma segunda jornada. Ela trabalha fora e depois tem que trabalhar dentro. Pois deixa eu dizer uma coisa simples nas Escrituras. Nas Escrituras, havendo possibilidade, nós vamos estudar sobre isso. Então eu vou falar 1/5 do que eu tenho que falar sobre o assunto. Havendo possibilidade, a mulher tem uma jornada. Cuidar de si mesma, do marido, dos filhos e da casa. Quem tem segunda jornada nas Escrituras? O homem. Porque nós deveríamos chegar dentro de casa, querida, cheguei. Criançada é pequena, deixa comigo. Venham cá. Deixa eu cuidar de vocês. Vocês precisam do meu tempo. Vocês precisam do meu afeto.
vocês precisam do meu limite. Vocês precisam do meu limite. Nós, homens, deveríamos fazer isso. Nós, homens, furtamos tempo da esposa e dos filhos. Porém, existem muitas mulheres aqui que furtam afeto. Porque o texto bíblico diz em Provérbios que é para o homem se deliciar com as carícias da sua esposa. É mole? Mulher tem que ser afetiva. Ela tem que ser envolvente, no bom sentido da palavra. Ela tem que ser aquela pessoa que o marido e os filhos gostam de estar perto dela, porque vão ser bem acolhidos. Então, em geral, furtamos tempo e furtamos afeto na vida familiar. Que mais? O texto diz assim, os homicídios. E aqui nós temos um pecado muito curioso nosso, porque eu duvido que nós vamos ter no nosso meio alguém que já literalmente matou alguém. Pode até ser que tenha. Eu já participei de encontros em que a gente abria para testemunho e algumas pessoas confessaram coisas gravíssimas nessa área. Porém, eu duvido que nós vamos ter alguém aqui que tenha tirado a vida de alguém. Porém, eu vou dizer sem medo de errar, que eu duvido que não tenha muitas famílias nossas aqui que matamos, sabe de que jeito essa semana? Porque a Bíblia ensina que o poder da vida e da morte está na mulher. Você acha que você não mata teu marido quando você tece um comentário indevido dele na frente do seu filho? Você acha que não? Homem, você acha que você não mata tua mulher? Você acha que você não mata teu filho quando você joga um peso, uma palavra indevida? Ê, moleque, você não tem jeito. Você não tem jeito? Aonde isso é a mente de Deus? Não tem o que Deus não dê jeito? Como é que você tem a coragem de dizer você não tem jeito? Ainda que seja numa expressão rápida, como é que fazemos isso? Meus queridos, se tem uma coisa, um outro pecado, que toca todos nós, é o pecado da língua. Tiago diz que se alguém domina a língua, domina todo o restante do seu corpo. Eu ainda não domino doce. Então é um sinal que eu não domino o quê? Porque a Bíblia diz que se eu dominar a língua, eu dominei todo o restante do meu corpo. Meus queridos, homicídio é uma coisa presente no nosso dia a dia. Agora, você quer ver a beleza das Escrituras? Não abram. Provérbios 15:4 diz assim: a língua serena é árvore de vida. Quem é árvore de vida, meus queridos? Senão a pessoa do nosso Senhor Jesus. Não levamos o Senhor se não tivermos uma língua serena. Ô meu filho, vem cá. Ô meu querido, o que houve? O que você fez? Vem cá, vamos sentar, vamos corrigir. A língua serena leva ao Senhor, mas o texto diz assim, que a perversa mata o espírito, a psique da pessoa. Meus queridos, quantos filhos nossos problemáticos, porque ou pai ou mãe tem língua perversa, tem língua que não é serena, e com isso matamos a vida deles. Os irmãos estão entendendo? Quando você casa com tudo isso. E aí o Senhor, quando vem sobre você, precisa começar a corrigir essas coisas. Que mais o texto diz? A avareza
A avareza é um pecado curioso, porque a avareza significa o desejo de ter mais. Vocês sabiam que tem gente avarenta que gasta? Porque nós fomos ensinados que o avarento é o muxiba. É o pão duro. Essa expressão existe aqui? É o pão duro. O avarento é aquele de mão fechada. O sentido das Escrituras é o desejo de ter mais. Uma mulher que tem sapato além do que deve, os irmãos estão gravando, né? Eu tenho que saber o que eu falo. Oh, meus queridos. Quando o povo ri é que a verdade entrou, viu? Avareza. Interessante, né? Quando gastamos demais. Eu fui avarento. Sabe onde eu gastava? Em padaria. Quando o Senhor pôs minha vida em ordem, eu gastava em padaria. Eu comprava o que não era necessário. Passei tanta vontade, tanta coisa na minha juventude, que quando eu tive condição, eu comprei. Mas aquela não era a mente do Senhor. E Ele teve que pôr ordem nisso na minha vida. De tal maneira que eu passei anos andando sem dinheiro na minha carteira. Para me dominar, para não correr risco. Então são pecados que estão dentro de nós. Que outro pecado? As malícias. O que é a malícia? A malícia é o desejo de injuriar. A malícia é o desejo de falar mal de alguém. Você entrou aqui, não me responda. Você entrou aqui e já teve um pensamento ruim com algum irmão? Gente, como que a nossa mente pensa mal. Como que a nossa mente vê coisas e não gosta de coisas. Como que a nossa mente tece comentários problemáticos a respeito dos outros. O ser humano, eu não sei se é só no Brasil, nas igrejas do Brasil, mas parece que às vezes o esporte preferido dos irmãos é falar mal dos outros. É uma coisa que impressiona. E isso mata o frescor do espírito. Irmãs que falam mal publicamente dos seus maridos, que só têm pensamentos ruins dos outros. Meus irmãos, às vezes o teu parceiro prepara o almoço, põe a mesa, cuida, vai lavar a louça, vai sair correndo de volta para o trabalho, mas você consegue perceber que ela pôs sal 2 vezes no arroz. Você não percebeu o esforço dela, você não percebeu a mesa posta, você não percebeu a louça lavada, você não percebeu o empenho dela. Tem tanta coisa envolvida num almoço, tanta coisa de bom envolvido num almoço, mas é do coração do ser humano. Nós temos um espírito voltado a falar mal dos outros, a não ver as coisas boas. Com isso, nos tornamos pesados. Pesados para os outros. Que outro pecado tem? O dolo. O que é o dolo? Dolo é astúcia, fraude, engano, é a manipulação. Todos os pecados, Satanás tem o dedo dele. Porque o pecado nasceu com ele, vem dele. A origem do pecado é do coração de Satanás, é da pessoa de Satanás. E a Bíblia diz que ele anda à procura de qualquer um de nós pronto para nos devorar. Tudo bem. Mas a Bíblia põe 3 pecados em destaque para o diabo. A Bíblia põe em destaque a falta de perdão,
A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Quando você não perdoa, Satanás está tendo uma ação maior sobre você. O segundo é a ira. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira dá lugar ao diabo. Mas, meus queridos, o terceiro tem uma fala do Senhor. Pedro, Jesus está falando da morte dele, Pedro diz assim: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Senhor, tem dó de ti. Senhor, o Senhor é uma vítima. Imagina se o Pai vai permitir que tudo isso aconteça com o Senhor. Senhor, tem piedade de ti mesmo. Jesus vira para Pedro e diz assim: arreda-te, Satanás. Meus queridos, autovitimação, autopiedade, comiseração, isso é um pecado que muitas vezes toca alguns homens e várias mulheres. O pecado de se vitimar, de você ser um pobre coitado. Não tem uma dor que você passe que não esteja debaixo do governo do Senhor. E essa manipulação, ela é maligna dentro de nós. Esse é um pecado do qual nós temos que abrir mão. E nós não podemos brincar com ele, porque envolve a pessoa de Satanás na nossa vida. O diabo tem que ser repreendido quando há vitimação. Os irmãos estão entendendo? A gente vem com isso para o casamento. E aí, você acha que vai ter avanço se esse pecado individual não é tratado? Claro que não. O que mais? Já estou terminando. A lascívia. O que é a lascívia? É uma luxúria desenfreada. É uma libertinagem. É um avanço do pecado sexual. É um pecado sexual envolvendo luxúria, envolvendo dinheiro, envolvendo roupa, envolvendo traje. É um avanço que tem de uma desordem sexual dentro de nós. Inveja. O que é inveja? É interessante. Sabe qual é o sentido literal da palavra inveja? No grego, cheio de labores. Você é uma pessoa invejosa? Sabe como é que a gente sabe quando a gente é invejoso? Quando alguém conquista algo e você não fica feliz com aquilo. Você vê a irmã com uma roupa, não caiu bem. Você pensou na roupa, sonhou na roupa, desejou a roupa, mas quem comprou a roupa foi a irmã. Quando você não se sente feliz com a conquista de alguém, é um sinal que o teu coração é invejoso. Só que o que é inveja? Cheio de labores. Pessoas fadigadas. Porque a inveja cansa a gente. Porque você fica pondo o olho no outro, e você não para de pensar no outro, no que o outro tem, como ele conquistou do jeito que ele tem, e como é que você pode ter aquela coisa. Você cansa. Agora, olha como é que funciona. Uma pessoa invejosa vai conseguir perceber a esposa e os filhos? Ela está cheia de ocupação na mente dela. Ela está pensando naquele carro que ela quer comprar, aquele homem. Está pensando naquela casa que ele quer ter, está pensando naquele objeto que ele quer possuir. A mente fica ocupada. E com esta inveja, você não tem tempo, nem percepção do que ocorre perto de você. Os irmãos estão entendendo? Por isso que o Senhor menciona esses pecados que servem de impedimento para o nosso avanço. O que mais? A blasfêmia. O que é a blasfêmia? É um discurso falso contra o bom nome de alguém. Enquanto na malícia você pensa algo errado de uma pessoa, na blasfêmia você fala este algo. Você pode falar de duas formas.
no pé da orelha ou em público. Difamação ou calúnia. E se aquilo não é verdade, meus queridos, já é grave falarmos o que nós vimos. Mas nós falarmos o que nós não vimos, o que nós não temos a ver, o que não é papel nosso, é gravíssimo diante do Espírito Santo de Deus. Tem 6 coisas que o Senhor detesta e uma 7ª que Ele abomina. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Nas igrejas tradicionais, nas igrejas chamadas de estruturais, denominacionais, a gente vive um problema gravíssimo que nós temos que cuidar na nossa maneira de reunir. Os filhos dos líderes estão apagados no amor pelo Senhor. Sabe um dos grandes motivos? Eles ouviram muito dos erros dos irmãos. Nós líderes não podemos levar o erro dos irmãos para as nossas casas. Nós podemos e devemos tratar em particular na liderança, tratar com o irmão e nunca mais falar a respeito disso. Quando nós levamos, o amor apaga. Olha o que a Bíblia diz. Que aquele que encobre a transgressão adquire amor. Pecado é tratado por quem tem autoridade para tratar. A gente só descobre o pecado de alguém se eu tenho autoridade para tratar este pecado. Se eu sou pai, eu posso e devo descobrir o pecado do meu filho. Se eu sou marido, eu posso e devo descobrir o pecado da minha esposa. Minha esposa pode e deve descobrir o meu pecado. Meus filhos podem e devem, dentro do papel deles, descobrirem o meu pecado. Mas eu não posso descobrir o pecado dos irmãos que eu não tenho nada a ver. Eu não posso. Tudo que você perceber é para você orar. Mas nem tudo que você perceber é para você pôr a mão. Então, ouviu alguma coisa de alguém? Escapou? Acabou ouvindo? Meus irmãos, ore por aquilo. Senão o frescor do Espírito, o gozo do Espírito, a alegria do Espírito, vai embora do nosso meio. Porque a blasfêmia, a falação indevida, é um pecado grave. Pais, não tratem problemas do seu parceiro com seus filhos. Não tratem. A menos que foi um pecado público, que você precisa dar uma direção. Não trate. Não pegue seu filho, ei, mas sua mãe, hein? Não tem jeito. Viu o que ela falou para mim? Não faça isto. Isto é blasfêmia. Você está separando o seu filho da mãe dele. Isso é pecado e é pecado grave diante de Deus, de dano quase irreparável às vezes. É tão sério esse pecado que o direito estabeleceu ele como crime, chamado alienação parental. Você não faça, porque isso mata a vida do seu filho. Que mais? A soberba. O que é a soberba? É uma avaliação excessiva de si mesmo. É uma avaliação excessiva de si mesmo. Meus queridos, é a porta da queda, a soberba. Porque Deus abençoa o humilde, mas Ele resiste ao soberbo. O Senhor tem 2 atitudes com o soberbo. Ele resiste ao soberbo e Ele abate o soberbo. A soberba é um pecado de avanço. Quando você estuda nas Escrituras os irmãos que pecaram com a soberba, um irmão que foi durante
toda a sua vida, um irmão de Deus, foi o rei Ezequias. Um reinado só comparado ao de Salomão, de tanto sucesso que teve. Quando a gente estuda algumas das situações que Ezequias viveu, você vê a vida de Deus nele. Ele vai para uma luta para um exército inimigo com cantores na frente. Quem é que faz isso numa guerra? Só um homem de Deus para fazer uma coisa dessa. Porém, ele adoeceu, chorou, pediu um tempo a mais de vida. E daqui nós tiramos uma lição. Tempo de vida é um decreto do Senhor. Se Ele quiser acrescentar, louvado seja o nome dEle. Se Ele não quiser acrescentar, louvado seja o nome dEle. Nós perdemos, acho que os irmãos devem ter ouvido no testemunho, nós perdemos uma sobrinha filha, no meio do tratamento da Alessi. A Alessi e ela oravam havia 10 anos, pelo menos 1 hora por dia. As duas oravam por telefone. A gente tinha que pagar um pacote especial de telefone. E o Senhor recolheu ela em 12 horas. E deixou a Alessi. Porque Ele faz levantar da sepultura. E Ele faz descer da sepultura. E a conclusão nossa é uma coisa muito simples. Louvado seja o nome do Senhor por ter deixado a Alessi. Louvado seja o nome do Senhor por ter levado a Rosana. Porque Ele faz tudo com profunda perfeição. Porém, o rei Ezequias pediu um tempo a mais de vida, a única experiência na Bíblia em que tem isso. E o Senhor acrescentou 15 anos de vida para ele, e naqueles 15 anos, o coração dele se ensoberbeceu pela grandeza de tudo aquilo que ele tinha feito. Possivelmente, o recolhimento dele antes seria a preservação dele e da família. Como Deus é sábio naquilo que faz. Então este é um pecado de avanço no nosso coração. E o último pecado que ele coloca, a loucura. O que é a palavra loucura? Eu vou mencionar isso para vocês, mas eu admito que eu preciso estudar esse tema nas Escrituras, até porque está aumentando muito isso. A palavra loucura significa insensatez. Meus queridos, o que não está faltando hoje é gente insensata. O que não está faltando hoje é gente insensata. O perigo está claríssimo na sua frente, a pessoa não se incomoda com aquilo. O marido fala e ela não entende. A mulher fala e ele não entende. A gente alerta o filho e ele não entende. Sabe o que é isso? Insensatez. E aí toma decisões que são loucura, não no sentido esquizofrênico da palavra. Não no sentido de uma loucura, de uma internação, no sentido de tomar decisões que só vão trazer prejuízo para a sua vida. A insensatez é um pecado. Aí deixa eu fechar, eu vou encerrar com um testemunho bem rápido. Eu estava com 5, 6 anos de casado. Eu estava vivendo um momento muito bom com o Senhor. E eu fui partilhar num acampamento de jovens. Nós tínhamos 200 jovens reunidos. E, meus queridos, tem momentos em que parece que o céu abre. E esse foi um daqueles momentos. E o acampamento estava muito cheio e eu fui dormir junto com os engradados de refrigerante. Então eu fiquei lá e aquele lugar virou a antessala do céu. E eu com o joelho prostrado, orando ao Senhor e pedindo ao Senhor graça por aquele momento, por aqueles dias.
E o Senhor virou para mim e falou: César, pega um papel e começa a escrever algumas coisas que eu quero que você trate com sua esposa. E meus queridos, o Espírito Santo falou 5 pecados que eu tinha. Eu tinha pecados de ordem sexual. Nunca conheci uma outra mulher que não Alessi, nunca toquei uma outra mulher, não existe isso na minha vida. Mas eu tinha uma mente desenfreada. Minha mente corria solta na questão sexual. Você tem problemas na área sexual? Você tem problema com dinheiro? Nunca tive um cobrador na porta da minha casa. Mas nunca vivia com o que eu ganhava. Sempre devendo, sempre devendo, sempre devendo. Quando eu abri com a Alessi, eu devia 1 ano de salário. 1 ano de salário. Anota aí. Você tem problema com mentiras? Tudo era meio pequeno. Mas era pecado. Não tinha pecados de mentira grosseiras, mas eu lembro de um irmão que um dia chegou, foi a lembrança que o Espírito Santo trouxe na minha mente. Ele tinha me emprestado um livro, ele virou e falou: César, você traz tal livro? Ô irmão, trago sim. Chegou à tarde, eu esqueci, o irmão veio buscar o livro. A hora que o irmão entrou, eu falei: rapaz, deixei em cima da mesa. Uma mentira besta, desnecessária, mas eu tinha esse tipo de mentira dentro de mim. Você é excessivamente bravo com os seus filhos e você não gasta tempo comigo. Meus irmãos, voltei do acampamento mais cheio de vigor. Luz foi jogada sobre mim, por isso que estou começando a partilhar isso com os irmãos. Cheguei em casa, olhei para a Alessi, era um domingo à tarde, falei: depois da reunião eu falo com ela. Esse depois da reunião passou 1 ano e meio. Fui num outro acampamento, agora um encontro de líderes, de pastores. Eu estava organizando, mas um irmão, um pastor de pastor, ele estava partilhando. E ele abriu o texto de 1 Coríntios 4, e ele começou a falar de Jesus como um escravo, e despenseiro de Deus, e sujeito a toda a vontade do Pai. Meus queridos, o Espírito Santo foi me constrangendo. O céu abriu de novo e eu fui ficando pequenininho. E quando você não passa no primeiro ano, ele não te passa para o segundo. O Espírito Santo falou comigo: pega um papel. Você tem problemas na área sexual? Você tem problema com dinheiro? Você tem problema com mentira? Você é excessivamente bravo com os seus e você não gasta tempo comigo. Era uma quinta-feira quando terminou. Voltei quebrado. Olhei para a Alessi, nós tínhamos reunião de oração. Eu falei: depois da reunião de oração. Passaram-se mais 4 meses. Estava numa reunião da igreja. A igreja tinha um pastor e um presbítero. Eu era o presbítero. Um grupo de Londrina estava lá, a gente estava fazendo um intercâmbio. E um irmão cheio do Espírito de Deus, tocando teclado, dirigindo louvor, ele parou a reunião e falou: meus irmãos, tem um irmão aqui no nosso meio, que o Senhor está pedindo uma lição para ele, e esse irmão está resistindo em fazer. Eu queria que esse irmão viesse à frente para eu orar por ele. Meus irmãos, eu me afundei na cadeira. Eu virei um com a cadeira. Eu não precisava ter passado por aquilo. Muitos anos mais tarde eu dei esse testemunho nessa localidade. Uma irmã me procurou depois e falou: César, eu estava sentado atrás de você e o Espírito Santo falou para eu orar por você, porque ele me disse que era você a pessoa. Gente, o Espírito é maravilhoso. Irmãos, eu fiquei quietinho, ele falou 3 vezes, aí ele disse assim: bom, irmãos, eu dei o que precisava dar e está entregue a palavra. No dia seguinte, fui comer na casa do melhor amigo que eu tinha. Ele virou para mim e falou assim: César, olha o amor de Deus. Sonhei com você essa noite. Quando ele falou isso, a minha espinha dorsal gelou.
Meus irmãos, olha o sonho. Sonhei que eu e você estávamos numa guerra e que você morria. Mas César, o impressionante é que eu via a bala entrando pela sua boca. Não pode ter sonho mais claro que isso. Voltei para casa, olhei ali assim e não dei conta. Passaram-se mais 3 meses. Meu filho mais velho, quando era pequenininho, teve uma doença grave. Ele evacuou 60% do sangue dele. Ele teve um problema grave no intestino baixo. Nós tratamos aquilo por 12 anos. O André estava um pouco mais velho e num sábado de manhã ele sangrou. E eu sabia o que Deus estava fazendo comigo. Eu sabia que era comigo. Um sangramento pequenininho. Mas eu sabia que aquilo era um ato de amor de Deus comigo. Eu liguei para um irmão da igreja, para o irmão mais velho, para o pastor da igreja, pedi para ele se ele não podia vir orar pelo André. E ele me disse assim: César, passei ontem o dia inteiro com você na cabeça. Ele veio, ele orou por mim, pelo André, o André nunca mais sangrou. Quando ele saiu, eu chamei a Alessi. E meus queridos, a luz foi irradiada. E eu nunca mais fui o mesmo homem. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Procurei um irmão chamado Paulo Bornelli, pedi ajuda dele, pedi ajuda da Alessi. Alessi foi muito graciosa comigo, não entendia alguns dos meus pecados, teve a graça de entender, de ouvir, de compreender. E, meus queridos, o Senhor foi simplesmente tirando aquelas tendências. Eu não estou pedindo para você chegar agora à noite em casa e virar para a tua mulher: oh, querida, senta aí. Eu estou dizendo que a luz que você receber tem que ser confessada. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos curvar nossas cabeças.